Talvez você saiba que os grandes atletas olímpicos, eles conseguem os seus resultados mediante muito treinamento. Mas não é só treinamento físico, tático e técnico. Eles também treinam muito aspectos psicológicos. Eles desenvolvem habilidades psicológicas. Eu tive a oportunidade ao longo da minha carreira de trabalhar com centenas de atletas. E no trabalho com esses atletas, eu pude perceber que algumas coisas são fundamentais. E hoje eu quero falar sobre 4 segredos que esses grandes atletas utilizam durante os seus treinamentos e que podem melhorar a sua performance durante as competições. Eu tenho certeza que esse conhecimento ele pode agregar muito na sua vida. Inclusive pode te auxiliar na tua vida cotidiana a lidar com as situações de grande dificuldade. Na realidade, todos nós deveríamos inserir e deveríamos treinar alguns aspectos psicológicos, porque eles são muito funcionais na nossa vida. Eu sou Cristiano Lima, eu trabalho com psicologia do esporte e do exercício e hoje a gente vai falar sobre 4 segredos que os grandes atletas utilizam em sua vida e nos seus treinamentos. Vamos para o segredo número 1. Ficar nervoso é bom. Você sabia que ficar nervoso é bom? Por que essa sensação que muitas vezes a gente despreza, ela pode ser útil em nossa vida? Na realidade, ela é um sinal que o teu aparato biotecnológico, que foi desenvolvido ao longo das eras, ao longo de centenas de milhares de anos, está em pleno funcionamento, te adaptando a uma situação. A ansiedade, esse nervosismo, é uma resposta adaptativa ao ambiente. Então, o primeiro passo é perceber que, isso que eu estou sentindo pode de alguma forma me auxiliar a lidar com essa situação. A gente precisa compreender que a gente, para realizar determinadas atividades, precisa de um nível de excitação um pouco mais elevado. Essa ansiedade precisa estar presente. Essa ansiedade melhora a tua capacidade cognitiva, ela melhora o teu tempo de reação, ela faz com que o teu foco seja concentrado, ou seja, ela traz uma melhoria sim na sua performance. Mas você precisa gerenciar. Imagine que se você não tem um nível de excitação ideal, está aqui muito abaixo, você está meio com preguiça, meio para baixo, enfim, as coisas não rendem. Se você sobe demais, você começa a sentir muito medo, aquele nervosismo, e aquilo começa a tornar a situação, a sua percepção fica prejudicada, porque você começa a perceber a situação como ameaçadora. Então não é muito lá embaixo, não é muito aqui em cima. Você precisa entender o seu limiar ideal de ativação, o seu nível ideal de ansiedade, que pode auxiliar na tua performance, dentro do esporte, por exemplo. Tá? Então, tem até e é muito contraditório, porque na maior parte das vezes, o que a gente faz quando se sente nervoso, quando sente essa ansiedade? Ao invés da gente ouvir ela e entender que faz parte, que nesse momento é importante você sentir isso, o que você começa a dizer? Um monólogo interno dizendo assim, eu preciso ficar calmo, eu preciso ficar calmo. Só que é contraditório, porque a situação, o ambiente à sua volta, está te colocando diante de uma situação que vai te causar uma hiperexcitação. Então, querer ficar calmo em uma situação como essa, talvez até te atrapalhe. Te atrapalhe em que sentido? Porque você vai dizer assim, eu preciso ficar calmo, preciso ficar calmo. Não consegue, você começa a se frustrar mais ainda e o nível de ansiedade começa a subir mais ainda, porque você se sente com menor controle sobre a situação, porque você não consegue nem controlar o que você está sentindo. Tá? Então, isso pode te atrapalhar. E um dos primeiros passos não é ficar calmo, é aprender a gerenciar isso. Primeiro passo, entenda que isso faz parte. Essa ansiedade é adaptativa, ela pode te auxiliar. E depois, aprenda a gerenciar esse monólogo interno, a tentar perceber a situação como menos ameaçadora, encontrar em você aspectos que, por exemplo, o atleta sabe que ele treinou muito, ele pode se abrigar, né, no treino dele, que ele está preparado, que ele sabe lidar com aquela situação. E tem até um atleta, que ele é um atleta inglês, uma lenda do ciclismo, tá? Do ciclismo de pista. Ele teve 6 medalhas olímpicas, que é o Chris Roy, e ele faz até uma fala com relação a isso bem interessante. Ele diz que
quando ele fica nervoso, ansioso, ele não gosta de dizer que ele está nervoso, que ele está ansioso. Ele gosta de usar outros termos. Ele gosta de dizer que ele está emocionado, que ele está com a adrenalina alta, que ele está preparado. Olha, percebe como ele muda a percepção e torna mais adaptativa? Essa percepção é mais adaptativa para aquele contexto? Então, aprender a gerenciar essa ansiedade, ela é muito importante. Primeiro reconhecê-la como algo importante, depois gerenciar esse monólogo interno. E algo muito importante também a se fazer é utilizar, por exemplo, técnicas que te auxiliem a gerenciar esses aspectos psicofisiológicos, como, por exemplo, as técnicas respiratórias. Elas podem te auxiliar, te trazendo para o momento presente, trazendo a concentração para a respiração, te colocando de volta. Se passou, respira profundamente, traz para o teu limiar ideal. Entende? E automaticamente você consegue se gerenciar e talvez melhorar a tua performance. Cristiano, e no que isso é útil no nosso cotidiano? Gente, para tudo. É muito importante a gente gerenciar a nossa ansiedade frente a situações de grande dificuldade. Às vezes, perceber uma situação de dificuldade como um desafio e não como uma ameaça, faz com que você dê passos importantes que lá na frente você olha para trás e diz assim, ainda bem que eu tive coragem e eu fiz. Entende? Então, aprender a gerenciar os aspectos emocionais, principalmente essa questão da ansiedade, é um aspecto que os atletas aprendem para conseguir sustentar a sua performance e que a gente deveria aprender a gerenciar para conseguir, muitas vezes, lidar com situações de dificuldade ao longo da nossa vida. Vamos para o segundo segredo. No segredo número 2, aprenda a não querer fazer todo o trabalho sozinho. Uma coisa que um atleta aprende muito cedo é a cuidar de si. Ou seja, ele precisa ter uma atenção muito grande com relação ao corpo dele, a dieta, a rotina, as pessoas que ele tem no entorno, ou seja, cuidar de si. Mas uma coisa muito importante que o atleta aprende também é que ele não consegue, muitas vezes, conquistar um grande título, uma medalha olímpica sozinho. Ele não consegue fazer todo o trabalho dele sozinho. Ele representa, muitas vezes, ele é a ponta da lança, ou seja, ele tem vários profissionais auxiliando ele tem várias pessoas que dão apoio para que ele consiga extrair todo o potencial dele. E ele percebe que ele não faz isso sozinho, que quando ele tem uma grande dificuldade, ele pede auxílio, ele precisa do auxílio. Quer ver um exemplo? Tem um atleta que em 2019 ele fez um feito que foi histórico. Ele queria quebrar o recorde de 2 horas da maratona, que é o Eliud Kipchoge. E ele, para fazer isso, ele precisava correr, né, todos os 42 quilômetros dentro de um determinado ritmo. E ele não fez isso sozinho. Vários outros corredores se revezavam na frente dele, auxiliando ele nesse processo para que ele conseguisse manter aquele ritmo. Teve toda uma equipe de trabalho, de fisiologistas, de preparadores, enfim, toda uma preparação para que ele conseguisse, né, chegar na sua melhor performance naquele dia. Ele fez questão de convidar todas as pessoas que ele gostava para que estivessem ali presentes, inclusive convidou, através das suas redes sociais, os torcedores dele, para que viessem até aquele momento e auxiliassem ele, torcendo por ele, ou seja, ele precisava desse apoio, né, que sustentasse ele durante aquela situação, que era uma situação muito difícil. Então, ele conseguiu perceber que era necessário todo esse apoio para ele cumprir o grande objetivo dele. Isso é muito importante. Então, pessoal, é muito importante que a gente perceba que quando a gente tem uma situação de dificuldade na nossa vida, não é um sinal de fraqueza pedir auxílio. Pelo contrário, se a situação é de grande dificuldade, você pedir ajuda é um sinal de força, é um sinal que você quer cruzar aquele obstáculo, você quer lidar com aquilo, você quer desafiar aquilo. E você com certeza vai ter maior possibilidade de conseguir isso se realmente pedir ajuda. E um bom apoio, uma mão amiga, na realidade, ela é sempre bem-vinda e sem dúvida pode te auxiliar muito. Terceiro segredo dos grandes atletas, ensaio mental. Né? Técnicas de visualização
técnicas de treinamento encoberto, enfim, são vários os termos utilizados dentro da psicologia do esporte. Mas todo atleta utiliza muito o ensaio mental. Como assim, Cristiano? Como que isso é utilizado? A possibilidade de você mentalizar, de você visualizar o que vai acontecer na situação competitiva, faz com que você se prepare, faz com que você pense em possíveis soluções para aquelas situações de grande dificuldade. Eu sempre peço para os atletas que eu trabalho que nas situações pré-competição, eles visualizem a situação competitiva. Se visualizem chegando no ambiente competitivo, a gente ensaia isso, a gente treina, existem protocolos específicos dentro da psicologia do esporte, onde a gente utiliza, né, formas estruturadas de como fazer essas visualizações. Então isso possibilita que o atleta vivencie a situação competitiva antes de tê-la vivenciado. Às vezes ele já foi no dia anterior, já sabe como é o local, já sabe como está, então isso ajuda ele a sentir como é o ambiente, a ele repassar mentalmente tudo que ele vai fazer, as ações técnicas, as ações táticas, ele repassa tudo mentalmente. Possíveis situações de dificuldade, ele cria soluções e se imagina fazendo, lidando com as situações. Então ele tem a possibilidade, inclusive, de lidar com aqueles grilos, digamos assim, que surgem no atleta, que é, e se isso acontecer, e se, que isso vai corroendo o atleta, se ele é muito ansioso. Ele pode ter esse grilo, ele pode ter essa dúvida, ele não pode ficar sem soluções. E a possibilidade de ensaiar mentalmente faz com que você lide, pense em soluções, que você pode não ser igual, porque o esporte ele é cheio das aleatoriedades imprevisíveis, coisas que a gente não imaginava acontece, mas talvez ele ensaiando mentalmente, ele consiga a partir disso generalizar alguma situação, por mais diferente que ela seja, não seja igual, mas ele consegue generalizar alguma coisa que ele já ensaiou mentalmente para lidar com aquele dificultador ali do momento. Tá? Então é muito importante. E como que a gente pode usar isso no nosso cotidiano? Por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego. Por que você não tira um tempo, não se imagina chegando, não ensaia a sua entrevista com possíveis perguntas que você sabe que vai ter, né? Uma entrevista para uma avaliação, tanto para emprego, ou, por exemplo, algum outro tipo de avaliação. Você pode utilizar isso, por exemplo, situações de prova, né, onde você vai fazer uma prova importante, se imagina chegando no local, relaxando, o ambiente, fazendo uma técnica respiratória. Se imagina diante dessa situação. Se coloca, por exemplo, ali na situação que você vai tirar a carteira, por exemplo. Se imagina você chegando, né, no ambiente, o que você tem que fazer, repassa mentalmente. Tem uma atleta, Dina Ashsmith. Ela é uma atleta inglesa, considerada a atleta inglesa mais rápida da história. E ela já venceu, tem diversos títulos, enfim. E ela sempre relata, né, que ela se imagina na situação da competição, vencendo, ela imagina muito antes aquela situação competitiva. O que ela vai fazer, as possíveis ações. Se você for colocar no YouTube também e pesquisar sobre ações do pessoal da Força Aérea Norte-Americana, eles ensaiando mentalmente antes de fazer a Esquadrilha da Fumaça norte-americana, eles ensaiando mentalmente numa mesa, todos reunidos, e ensaiando mentalmente todas as ações ali, fazendo as ações, enfim, fazendo um briefing geral, e ensaiando com o olho fechado, imaginando toda a situação, fazendo os gestos, inclusive, de maneira muito vívida, para ir automatizando. Isso te auxilia muito, porque, pessoal, já colocou um óculos de realidade virtual? Quando tu coloca ele, tu não parece estar vivendo de maneira muito real aquela situação? Então, para o nosso cérebro, parece que não tem tanta diferença assim do que é real e do que é virtual. Entende? A nível neurológico, você está recrutando as mesmas áreas, né, que você utiliza ali na situação real. Então, você está fortalecendo aquelas conexões neurais. Então, isso é muito importante. Tá? Então, isso auxilia o atleta e pode auxiliar a gente no nosso cotidiano a lidar com situações de dificuldade, a se sentir um pouco mais preparado e até a lidar melhor com nossos anseios, com a nossa ansiedade em situações de grande dificuldade. Tá bom, pessoal?
Quarto segredo no esporte, a autofala. O que é essa autofala? É a conversa interna, aquele monólogo interno que todo atleta tem, que todos nós, enquanto seres humanos, temos. Sempre que a gente está diante de uma situação, é comum que a gente tenha um monólogo interno. Esse monólogo interno ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, a depender de uma série de fatores. Mas uma coisa que um atleta de alta performance ele aprende é a gerenciar esse monólogo interno, a transformar esse monólogo interno em algo que vá auxiliar ele a lidar com aquela situação e não algo que vá atrapalhar ele a lidar com aquela situação. Como eu já falei para vocês, a gente pode perceber as situações como uma grande ameaça ou como um desafio. Na maior parte das vezes, os atletas, os grandes atletas, eles conseguem perceber as situações como desafios. Tá? E parte disso vem de aprender a gerenciar esse monólogo interno. Situações de grande dificuldade às vezes incitam um monólogo interno negativo do tipo eu não consigo, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu dou conta disso, nossa, isso é muito grande para que eu consiga fazer. Enfim, isso provavelmente vai minando a tua capacidade de conseguir lidar com aquela situação. Então é muito importante aprender a mesmo bloquear, ou seja, frear esses pensamentos e mesmo a mudar esse padrão de pensamento para algo que seja mais adaptativo. Um exemplo disso, eu acho que é um campeão nessas falas, é Muhammad Ali. Olha o que ele fazia. Ele quem vê a primeira vez considera ele, e ele era, de certa forma, assim, extremamente arrogante naquele discurso dele, dizendo que ele era o melhor, que ele era imbatível, que ele, enfim. Essa fala dele, ele mesmo relata depois, que ao longo da carreira dele ele foi tendo essa fala, e principalmente no início, ele teve essa fala porque era uma forma dele convencer a si mesmo que ele conseguia. Foi uma forma que ele encontrou de gerenciar esse monólogo interno, de trazer um padrão que fosse mais adaptativo, para ele lidar com aquelas situações das lutas, dos grandes adversários que ele enfrentou, enfim. E que ele conseguisse, né, se impulsionar para lidar com esses desafios. Esse é um ponto muito importante, a gente conseguir gerenciar esse monólogo interno. E isso, muitas vezes, na nossa vida cotidiana, é comum enfrentarmos situações de dificuldade, achar que a gente não consegue, enfim, mas é muito importante que a gente tente lidar, pensar em soluções, pensar em uma forma de pensar que auxilie e não atrapalhe diante dessa situação. Então, quando a gente está frente a uma situação de dificuldade, se a gente deixar um monólogo interno negativo se apossar, talvez a gente deixe de fazer, talvez a gente nem tente, talvez a gente abandone um sonho, inclusive, por conta desse monólogo interno negativo. Então, pessoal, frente a uma situação como essa, tente como os grandes atletas gerenciar isso e gerar um padrão que te incentive, que te impulsione a seguir. Talvez você não consiga, mas tente, porque tentar muitas vezes é o passo que você precisa para chegar mais perto daquele objetivo, daquele sonho.